Oi, aqui é a Tamiris do Resenhando Sonhos e hoje a gente vai conversar sobre A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Eu gravei um vlog dessa leitura, mas antes da gente entrar nessa parte de vlog, eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês sobre esse livro sem spoiler. Caso você ainda não tenha lido, só tenha curiosidade de saber qual é a minha opinião geral ou sobre o que é essa história. E se você já leu ou é aquela pessoa que gosta de pegar o spoiler ou quer ver as minhas reações ao longo do livro, aí você pode prosseguir para a segunda parte, que tem um vlog onde eu vou comentando passo a passo com spoilers o que eu fui achando e como foi as minhas reações aí ao longo dessa leitura. A Serpente e as Asas Feitas de Noite é o primeiro livro da Clarissa Broadbent a ser publicado pela editora Suma. Esse é o primeiro livro de uma duologia, que é a duologia Nascidos da Noite, que faz parte de uma série, que é a série Coroas de Niáxia. Então, aparentemente, a gente vai ter várias séries ou várias duologias dentro de uma mesma série aqui dentro desse universo. Esse livro aqui, gente, eu conheci ele pelo segundo, na verdade, porque o segundo foi lançado ano passado lá fora e super bombou aí, foi um dos hits do TikTok. Eu tinha colocado ele nas minhas previsões indicados ao Goodreads Choice Awards antes de saber, né, que a gente ia ter uma categoria específica para romantasia, que é o carro-chefe agora de anúncio, né, desse livro e de muitos títulos aí. E aí agora a gente tem a publicação aqui no Brasil. Esse é um livro, então, de romantasia com vampiros. E a nossa protagonista, ela é humana e ela tá vivendo aqui no meio desses vampiros, prestes a entrar numa competição onde ela vai ser a única humana e, portanto, isso representa um grande risco pra ela. Se você é um espectador assíduo deste canal, você sabe que romantasia não é exatamente a minha primeira escolha na hora de escolher uma leitura. Porém, desde o ano passado eu me peguei pensando muito sobre o quanto essa determinação de um livro ser uma fantasia ou não, né, e nesse novo termo que veio pra, de alguma forma, agregar praticamente como se fosse todo um novo gênero aí, ele também acaba fazendo com que todo um grupo de leitores que não é tão fã de romance, que é o meu caso, às vezes se afaste de leituras que podem ser muito legais, porque dita-se logo de cara que esses livros vão ser focados no romance. E pensando em retrospecto, eu tenho histórias que eu gostei muito e que tem um balanço bem meio a meio de romance e que hoje provavelmente, se fossem lançadas nos dias atuais, seriam considerados romantasia. E isso por si só é muito doido, porque seriam títulos que eu talvez não fosse buscar espontaneamente no momento atual. E esse é um dos motivos pelos quais eu tô tentando também fazer leituras dentro desse subgênero aí, pra encontrar algumas opções aí que funcionem pra mim e que tragam um balanço legal. Eu já fiz alguns testes aí, já li alguns livros, tem outros vlogs aqui no canal e eu também tô preparando um vídeo agora pra março, onde eu vou ler 5 outras romantasias aí que vão estar em um vídeo. E aí esse livro aqui, ele estava cotado pra aparecer nesse outro vídeo. Mas aí a editora Suma me convidou para fazer essa leitura antes e cá estou eu para contar para vocês o que eu achei. Primeiramente, sobre o que é esse livro. Aqui a gente vai conhecer a Oraya, ela é uma humana, a vila dela foi atacada, ela foi uma das únicas sobreviventes ali, ela era uma criança, e aí o rei dos vampiros, que estava presente nesse conflito, acaba resgatando ela e adotando ela, e cria ela como uma filha. Ela sabe o que aconteceu, ela tem essas memórias, mas ela cresce ali então cercada por outros tantos vampiros que em qualquer oportunidade teriam atacado ela se não fosse por essa proteção que ela tem desse rei dos vampiros. O que a gente vai presenciar nesse livro aqui é a chegada então do Kejari, que é uma competição que permite que o vencedor dessa competição faça um pedido para Niáxia, que é essa deusa responsável aqui por ter criado esses vampiros. E esse pedido pode abranger aí um amplo aspecto de coisas e a Oraya, ela quer ganhar porque ela tem um pedido muito específico na cabeça dela que ela quer fazer, que tem a ver com o rei dos vampiros e, portanto, ela vai entrar nessa competição. Porém, ela vai estar enfrentando aqui outros vampiros. A gente tem aqui um universo de vampiros onde existem casas. Essas casas, elas competem entre elas para ter o rei, né? Então, no momento, a gente tem o rei de uma casa e a qualquer momento pode estourar aqui um conflito para outra casa tomar esse poder. Essa competição também é uma competição onde somente uma pessoa, né, ou somente um vampiro vai receber esse agrado aí dessa deusa. Então, é uma coisa meio, vamos lutar até a morte, ver quem vai sobreviver para conseguir esse pedido, e aí ela vai se meter nessa confusão aí. No meio disso, a gente vai ter a aparição de um personagem masculino aqui, que vai ser o interesse amoroso dela. Ele não pertence à mesma casa que ela, então tem essa coisa de rivais e também inimigos, mas esse é uma história de romance, gente, que ela demora um pouco pra acontecer. Diferente de outros livros de romantasia, por exemplo, que eu li, em que o primeiro olhar da mocinha com interesse amoroso já é tipo, de completo deslumbre, aqui demora um pouco pra ela perceber que ela efetivamente tem algum interesse nele e as interações deles começam
começam com ela bastante temerosa sobre ele e as intenções dele. Então, a gente vê ele sendo construído, por assim dizer, pelas interações que os dois precisam ter. E cenas, assim, mais picantes ou mais intensas, ou realmente dos dois tendo essas interações, ficam mais pro final do livro, tá? Então, se isso também é um fator determinante pra você, eu não sei se daria pra dizer que é um slow burn, porque eu acho que a partir do momento em que eles percebem o que eles sentem um pelo outro, as coisas não são tão slow assim, mas definitivamente a percepção dela, do quanto ela se sente sobre ele, demora pra acontecer na história, e isso por si só já é uma certa sutileza que muitos livros que abordam fantasia não tem, né? A história inteira vai ser ao redor disso, toda cena vai ter algum momento assim, e não é o que acontece aqui, e isso por si só já foi uma coisa que funcionou melhor pra mim, porque eu prefiro a coisa um pouco mais lenta pra gente ter tempo de desenvolver um pouco mais o cenário e o conflito que tá acontecendo aqui. E aí essa história então é essa competição que ela tá passando aqui, e também um pouco do dia a dia do que tá acontecendo nas interações que eles têm aqui no período que eles estão treinando, ou outras coisas que eles estão fazendo. Eu vi esse livro sendo comparado com títulos aí bem famosos, e eu não acho que necessariamente a gente precise colocar assim, até porque eu acho que as comparações não funcionam. Eu acho que nem todo livro que tem uma competição é Jogos Vorazes, acho que nem todo livro que tem vampiro é Crepúsculo, acho que nem todo livro que tem um romance, casas, corte, sabe? Eu, enquanto uma pessoa que não sou necessariamente um público-alvo direto desse livro aqui, mas sou uma leitora de fantasia, eu acho que esse tipo de comparação, ela às vezes atende um público que já é o público-alvo desse livro, mas não funciona com o resto do público, e eu não faria essa comparação com nenhum desses momentos aqui, porque eu acho que teriam outros parâmetros pra colocar aqui. Por exemplo, a mitologia de vampiros é diferente. A competição, por exemplo, apesar de ser o background da história, ela não é o foco da história, o que eu achei bastante peculiar enquanto eu ia lendo, né, ter essa percepção de que não era sobre a intensidade das cenas, era sim sobre o desenvolvimento que os personagens estavam tendo em função desse evento e das coisas que esse evento estava movimentando por fora, que a competição em si não era o mais importante da trama. A mitologia de vampiros aqui, ela é bem extensa, apesar de a autora demorar um pouco pra estabelecer algumas regras mais específicas aqui. A gente fica um pouco confuso às vezes sobre o que é regra e o que não é, porque não existe um momento onde se explica tudo, as coisas estão costuradas na história, e às vezes eu acho que isso funcionou bem, às vezes eu acho que acabou deixando algumas coisas um pouco mais complicadas do que precisavam ser. E é um tipo de vampiro diferente também, tá? É um vampiro que não é gelado, tem tipos de transformações diferentes aqui. É um livro rápido de ler, porque os capítulos são super curtos, tá? Ele é super bem divididinho, ele é dividido em partes, é dividido em capítulos. Dentro dos capítulos, às vezes, tem divisão também, que dá aquela sensação que a gente tá lendo mais rápido, porque a gente tá vendo as viradas de capítulo acontecerem com frequência, e essa é uma sensação que todo leitor gosta. Eu também gosto muito do fato de que é uma duologia, e que mesmo que seja uma duologia dentro de uma série, eu vou ler mais um livro e eu vou concluir essa história, e aí eu vou poder decidir se eu quero seguir nesse mundo ou não. Isso às vezes também não é comum, né, nesse tipo de série. Às vezes vira uma coisa enorme e você não consegue mais sair dali. Então acho que isso pode ter sido uma escolha acertada da autora. E aí algumas coisas que eu achei sobre essa leitura antes da gente entrar na parte com spoilers, que é o seguinte. Eu gosto da mocinha e é curioso ver como ela vai se desvelando ao longo do caminho, porque ela tem, vamos dizer assim, uma fachada que não é uma fachada irritante, o que já ganha pontos logo de cara. Eu não me irritei, na verdade, com ela em nenhum momento, com exceção, talvez, de, sei lá, algumas titubeações que ela tem no final ali. De forma geral, eu achei ela até bem coerente com as coisas que estavam acontecendo aqui. Ela bota a banca e, ao mesmo tempo, ela tá sobrevivendo nessa história, não só pelos benefícios dela, mas porque também o universo tá um pouco conspirando pra ela sobreviver, porque obviamente se fosse depender única e exclusivamente dela, ela tava ferrada, porque afinal ela é uma humana no meio de vampiros. Mas tem isso, e eu acho que talvez a coisa que eu mais gostei dela, que eu acho que pode ser também um incentivo pra você, é que ela não fica se depreciando, que é uma coisa muito comum de acontecer em livros assim, né? Você fica se depreciando. Ela não, ela vai lá e diz, pô, eu tô aqui, o único jeito de piorar é eu morrer, né? Então vamos lá, eu treinei pra isso, eu sei o que eu quero, então eu vou resolver. E aí, obviamente, algumas coisas, como eu falei, conspiram a favor dela. E aí, isso se apresenta num aspecto de algumas coisas, às vezes, parecerem um pouco fáceis. Sim. E ela constantemente se lembra que ela tá num ambiente que é bastante hostil pra ela. Outra coisa que foi um ponto positivo pra mim foi a questão do passo a passo da relação de romance que vai construindo aqui. Apesar de no final a gente ter temos uma situação aqui no final, e eu vou contar na parte com spoilers, mas aqui não vou contar. A gente tem um pouco dessa lentidão. É um livro que tem, sim, vários clichês, que se repete em vários arcos, mas aí é o que eu sempre falo pra vocês.
vai do seu repertório e vai do quanto você compra a história dentro do cenário em que ela tá te apresentando. Acho que aqui a autora, ela fez um esforço de colocar um background que, apesar de ser sobre vampiros, ela trouxe elementos que não são tão usuais de vampiros, ou criou todo um universo pra esses vampiros, ela não só reciclou algo, e isso eu acho que sempre ganha pontos. E assim, eu vou querer ler o segundo, e achei esse livro aqui melhor que um outro bambambam aí de romantasia aqui, e que eu já li também, e já comentei por aqui pelo canal. Fica aí essa dica pra você, e exatamente baseado no eu gostar mais nas justificativas que eu dei pra vocês. O universo aqui faz um pouco mais de sentido, o romance é um pouco melhor trabalhado, e aí com isso a gente consegue ter um livro que é mais sólido. E aí eu acho que isso proporciona que leitores como eu, que não vou ler pelo romance, mas que sei que vou receber esse romance, consiga navegar pelo livro de uma forma mais tranquila. Dito isso, gente, agora a gente vai entrar na parte com spoilers do vídeo, onde a gente vai voltar no tempo. E eu vou mostrar pra vocês o meu vlog de leitura. E eu vou mostrar pra vocês a minha experiência de leitura em formato de vlog aí, conforme eu fui avançando por esse livro. Então, se você não leu ainda e não quer pegar spoilers, fique avisado que a partir de agora vai começar. Na verdade, esse primeiro clipe não tem spoilers, porque sou eu reagindo à sinopse e fazendo alguns comentários, mas depois, daí entra a parte com spoilers. E se você for sair do vídeo agora, já deixa o seu joinha aí, se inscreve aqui no canal se você for novo por aqui. O link do livro tá aqui embaixo também na descrição, caso você tenha ficado interessado. E já pode ir me contando aí nos comentários se você é um fã de romantasia. Hoje a gente vai começar um vlog sobre esse livro aqui. As Serpentes e as Asas Feitas de Noite, da Clarissa Broadbent. O que eu sei sobre esse livro? Eu sei que o primeiro, ele bombou mais depois do segundo. E várias pessoas estavam falando sobre esse livro. Eu vi que é uma duologia. Tá aqui escrito aqui, inclusive. Série Coroas de Niáxia, livro 1 da duologia Nascidos da Noite. Deve ser um mundo, e no mundo deve ter várias histórias, várias duologias. Esse livro aqui é com tradução da Jana Bianchi. E quais são as minhas expectativas? Não pensei sobre isso ainda. Eu não sei nem a sinopse desse livro, eu só sei que tem vampiro. Fora isso, não sei mais nada. Então a gente vai ler juntos a sinopse no começo desse vídeo, porque depois, a hora que eu começar a ler, vai começar a ter spoiler. Para humanos e vampiros, as regras são as mesmas. Nunca confie em ninguém, nunca ceda e sempre, sempre proteja o seu coração. Oraya, ou Oraya, é a filha adotada do rei dos vampiros, Nascidos da Noite. Humana em meio a predadores naturais, ela passou a vida lutando em um mundo que desafia sua existência. Agora a única chance de sobreviver é vencendo o Kejari, um lendário torneio promovido pela deusa da morte. Gente, sempre tem um torneio, uma competição ou uma academia. É fatídico. Mas derrotar seus adversários, vampiros das 3 casas do reino, não será uma missão fácil. E para resistir à brutalidade das batalhas, Oraya será obrigada a se aliar a um rival misterioso. Tu juras? Tu juras que vai ter um rival misterioso? Rain é um vampiro atroz, inimigo do rei e o oponente mais poderoso que encontra. Sempre é. Ainda assim, o que mais assusta é a inesperada afeição que sente por ele. Gente, quando a Casa da Noite é ameaçada, apenas Rain é capaz de ajudá-la. Mas em uma realidade em que nada é mais mortal do que o amor, essa relação pode colocar tudo a perder. As Serpentes e as Asas Feitas de Noite é o primeiro volume da duologia Nascidos da Noite, a saga inicial de Coroas de Niáxia, uma série repleta de magia, de sombras, intrigas, romances. Nenhuma surpresa com a sinopse. Eu vi TikTok, Stories, Reels, não sei, da Jess Leandro, que leu esse livro, falou que essa não é uma mocinha indefesa. Eu não segui em frente assistindo o conteúdo, porque eu não queria pegar spoiler das situações, mas como essa era a abertura da Jess, eu vi ela falando que a protagonista não era uma mocinha indefesa. Então, expectativas foram criadas baseadas nessa situação. Eu vou começar a ler hoje, mas eu tenho bem pouco tempo pra ler esse livro hoje. E aí, ao longo dos próximos dias, eu vou ir atualizando vocês do que eu estou achando, de quais são as minhas impressões, de quais são os meus comentários muito sagazes a respeito desse livro. Estou indo com o meu coração aberto, botei meu capuzinho de romantasia e vamos ver se consegui... Olha, tia, eu tava sendo assistida. No prédio do lado tem uns caras arrumando a fachada. Tava os dois debruçados no parapeito me assistindo. Ah, legal, bacana, né? O que eu tava falando? Ah, eu vou botar minha camisetinha de romantasia, minha touquinha e vamos com o nosso coração aberto e esperanças de que vou encontrar uma romantasia legal. Esses dias eu inclusive parei pra pensar sobre isso, que antes desse título existir, pra pessoas que não são fãs de romance, parecia mais fácil encontrar
histórias que tinham romance e que eram de fantasia que a gente gostasse, do que agora que tá vindo tudo com esse branding. Porque eu acho que pra muitos leitores que o foco não é romance, a pessoa já nem pega pra ler tantos esses livros, e aí, consequentemente, não acaba encontrando tantas pérolas aí no meio. Eu tenho algumas fantasias do passado, o que eu também acho curioso, porque eu não sei se é justo chamar livros que foram publicados antes do começo do uso desse termo de romantasia. Enfim, apenas pensamento. Você pode me dizer o que você acha aí. Se o balanço das coisas for legal e não for muito cringe, passa, entendeu? Passa. O problema é encontrar esse balanço. Mas eu vou botar fé, que uma mulher sensata resolveu escrever uma duologia numa série de 6 livros, ela sabe o que ela tá fazendo, tá? Então, vamos ver. Volto em breve. Bom, vamos ao primeiro update dessa leitura, porque ontem eu li 100 páginas. E o ontem não é o dia que eu gravei a entrada desse vídeo. Eu gravei a entrada desse vídeo e não li uma única página. Porque a vida, ela, às vezes, ela cobra um preço, né? Mas ontem eu li 100 páginas. Gente, não sei botar meu relógio. O que rolou? Eu desisto Eu li 100 páginas de A Serpente e as Asas Feitas de Noite. E assim, deixa eu contar pra vocês. Eu estou gostando bastante do livro por enquanto. O que rolou? Primeiro, o primeiro desse livro, o prólogo, é muito... eu vou fazer meu cabelo enquanto a gente conversa, caso não tenha ficado claro. Então, está sendo aqui normalmente significa isso. O primeiro capítulo desse livro, ele vai nos mostrar como esse rei vampiro encontrou a nossa protagonista. Foi durante um conflito, e aí todo mundo na vila dela, na família dela, morreu, e aí ela tava cercada por um monte de vampiros, do bando dele, por assim dizer, e aí ele foi lá e resgatou ela, e falou, eu vou levar pra criar ela, e aí todo mundo ficou, o quê? Como assim? E aí ele fala que ele vê algo nela que lembra algo dele. Só que o rolê é que, assim, todo mundo quer comer ela, e não no sentido hot da palavra, no sentido literal da palavra, né? Eles são vampiros e eles querem beber o sangue dela. Então ela foi criada cercada dessas ameaças e ao mesmo tempo protegida porque ele é o rei. Mas ela também treinou bastante, treina com ele e tal, formas de se defender. Ele é o único vampiro, esse pai dela, né, é o único vampiro, só que ela não chama de pai, ela chama ele pelo nome, que é Vicente. Ele é o único vampiro que chega perto dela e tal, que ela deixa chegar perto do pescocinho dela, aquela coisa toda, pois papai, né? Mas não papai de verdade, porque, enfim, ela sabe também que tem culpa ali, né, do que aconteceu e tal. E aí essa já é a primeira coisa que eu achei interessante sobre esse universo. Os humanos e os vampiros aqui, eles coexistem, mas existe esse temor o tempo inteiro aqui. Então, ela vai, por exemplo, num jantar, ela fica tipo um pouquinho, daqui a pouco começa a ficar todo mundo olhando pra ela, chamando a atenção, né? Ela tá ali e tal, e aí o Vincent já fala, acho que já tá na hora de você ir, porque a coisa... Então tem esse senso de perigo aí, de alguma coisa. A outra coisa que eu gostei foi que ela vai participar dessa competição, que é uma competição aqui que o vencedor tem direito a fazer um pedido. E aí, um dos pedidos que está sendo esperado que seja feito aqui é um vínculo com esse rei dos vampiros. Se ela fizer esse vínculo, ela tem acesso ao poder dele, e isso não só ajudaria ela, porque ela meio que seria transformada sem os perigos da transformação, como também protegeria ele, porque vai que uma pessoa estranha ou até um inimigo pede essa mesma situação. Pelo menos foi isso que eu entendi, que é algo que qualquer pessoa poderia pedir, e aí isso seria um problema, já que essa é uma sociedade de vampiros que tem várias casas, e elas estão sempre brigando pra quem é que vai ficar no poder. E nessa competição estão participando vampiros de todas as casas. Só que o que eu falei que eu gostei, além de que a gente já foi apresentado a bastante mitologia aqui na história, de como esse mundo funciona, dos aspectos até religiosos dessa situação, o que eu achei bem interessante, é que não foi ele que pediu isso pra ela. Eu tô falando Rei dos Vampiros. Gente, no último mês eu li um livro com o Rei dos Piratas e um livro com o Rei dos Ladrões. Então eu não sei, é rei de muita pilantragem aí. Mas é sempre o Rei dos Vampiros. Porque ele realmente gosta dela. Mas o fato de que é uma relação que, apesar dela ter carinho por ele e tal, ela também é temerosa de vários aspectos. Então ela tá fazendo isso por livre e espontânea vontade. E porque também ela não quer se sentir fraca nessa situação. Mas não tem ninguém obrigando o protagonista a fazer nada aqui. Ela tá fazendo porque ela quer. Daí a outra coisa que eu gostei é porque eu li 100 páginas, tá, gente? 100 páginas é uma quantidade relativa e substancial de páginas de um livro de 400 e poucas páginas, tá? Nessas 100 páginas, ela ainda não se rendeu
para o mocinho. Mocinho? Não, pro par romântico dela, porque eu não sei se ele vai ser um mocinho na história. Afinal, ele também é um vampiro sanguinário. E não teve nenhuma cena cringe, por enquanto. O que eu tô achando, assim, chocante. A essa altura do campeonato, eu já achei que teria acontecido alguma coisa. A primeira vez que ela vê ele, que é sempre normalmente um momento impactante nos livros, pois pode ser the most exquisite man I ever saw. E aí, se você pegou essa referência, bom pra você que ela só repara que tem um cara diferente, assim, que tá no meio de várias outras pessoas e ele tá observando alguma coisa e ela fica curiosa mais pro que ele tá fazendo ali do que pra figura mesmo, assim. Não teve aquelas cenas de descrição do corpo, assim, que normalmente são bem cringe. Eu acho particularmente bem cringe. E só teve um momento, ele tá meio que cercando ela de várias formas. Mas porque essa competição que eles estão participando já começou e ele tá nessa competição. E ele tá meio que buscando ela enquanto uma aliada. Só que eu não sei se é uma aliada de verdade, por enquanto, ou se ele tem um plano reserva, né? Porque normalmente nesses livros, o par romântico esconde um segredo. Ou ele faz parte do grupo rebelde. Ou ele quer se aproximar da mocinha pra dar um golpe. Ou ele nunca é só um mocinho que tá ali. Ele sempre tem que ter um segredo perverso que vai ser o fator que vai perturbar a dinâmica da relação dos dois e vai quebrar o casal em algum momento. Ela umas 2 vezes, em situações bem mortais, assim. E porque ele não pediu nada em troca. Mas teve uma cena que ele meio que prensou ela contra uma parede, assim. E aí ela fala que ela meio que dá uma secada nele pra distrair ele pra sair. Mas é uma coisa tipo de uma linha. E aí ela fala, eu desci os olhos pelo corpo dele e usei isso pra me... Usei o impacto disso pra sair daquele local. Porque ela tá com medo dele. Ela tá com medo de que ele vá atacar ela a qualquer momento. No começo desse livro, a gente conheceu também uma mulher que ela tinha um carinho muito especial. E ela era meio que um banco de sangue no castelo do Vincent. E já aconteceu umas coisas tristes, porque essa mulher já morreu. Eu tô começando no capítulo 13. Aparentemente, ele levou ela pra um lugar e tem mais pessoas envolvidas aqui. Meio que acho que a gente vai conhecer os outros amigos dele, as outras pessoas que ele tem aliados. Porque ela não se dá com ninguém aqui, ela não conhece ninguém, ela não tem amigos, a não ser essa mulher que também era humana lá. Ou pelo menos por enquanto é essa visão que a gente tem. Ela cresceu bastante isolada, assim. Por enquanto ela não deitou pra ninguém. O diálogo dela com o rei dos vampiros também foi bem interessante, assim, porque ela fala que ela aprendeu ao longo dos anos a nunca baixar a guarda com ele. E por enquanto, pelo menos a parte de explicações das coisas e a parte de propósito de por que ela tá ali, do que ela tá fazendo, de como ela tá agindo, as coisas estão fazendo sentido. E eu tô gostando dessa personagem, né? Ela não deu nenhum chilique ainda. Eu tô tipo, garota, ainda não entendi muito bem quais são as regras dessa competição que ela tá. Eu acho que vai ter alguns embates, mas não sei como é que isso vai funcionar, não sei como é que ela vai se virar. Do ato de você ser um vampiro, também existem outros poderes que um vampiro pode ter. E eu não entendi ainda se ela não tem poder nenhum, ou se ela tem, porque no começo eu tinha entendido que ela não tinha poder nenhum. Porque ela, primeiro porque ela era uma humana, e porque parte do rolê dela também é acessar o rolê do Vincent era porque ela ia adquirir poder. Só que agora, pra uma conversa, onde perguntam pra ela se ela tem poder, e ela dá uma desconversada. E eu não entendi se é porque ela não quer que ninguém saiba que ela tem, ou se é porque eles não saberem se ela tem ou não é melhor. Mas eu tinha entendido que ela não tinha poder nenhum. Sabe como é que é? O protagonista de livro de fantasia sempre tira um poder do bolso também. Então vamos ver o que acontece. Minha vampirinha, que tem os dentes de cima, mas os de baixo ela tá devendo um, porque ela teve que arrancar. Mas é uma vampirinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu largar meu Babyliss. Vem cá, vampirinha. Vem. Ah, mano. Queria ler umas 200 páginas hoje. Vamos ver o que acontece. E aí trago mais situações aqui. Eu acho que agora a dinâmica da história vai dar uma mudada com ela nessa nova posição aí de fazer amizades ou aliados. Olá, queridos amigos. Eu fiz uma lista de coisas pra gente conversar nesse take. Porque assim, ó, eu cheguei na página 254, que é o fim da parte 4. Entrei na parte 5. Algumas coisas bonitinhas dessa edição aqui é que a gente tem uma lua, né, em cada um dos capítulos. E essa lua ela tá seguindo as fases das aberturas de cada parte, tá? Então, lua minguante começa com lua cheia. Aqui, ó, parte 2, lua cheia. Achei falso. Segunda coisa, gente, meu Deus, como é que eu tinha esquecido? Sério, desculpa, eu peço perdão. Eu esqueci a coisa mais importante de falar sobre esse livro. O nosso vampiro, o Rain, que é o interesse amoroso aqui da nossa protagonista, ele tem asas, gente. Putz, que vacilo. Esse é o feature mais legal dele. Como é que eu me esqueci? Ele é um anjinho.
só que disfarçada de vampiro. E agora eu já entendi várias coisas que eu não tava entendendo muito bem da primeira vez que a gente conversou, tá? E os vampiros, eles se reproduzem. Essas reproduções que geram essas casas. Mas ainda assim, tem como você transformar alguém. O Rain é um vampiro transformado, ele não é um vampiro nascido. Foi transformado por alguém. Aí a gente conheceu também a Mishi, que é a melhor amiga do Rain. Vai ser aliada também da nossa protagonista. E o rolê aqui é que eles tiveram que se juntar, porque a próxima prova, que foi exatamente a prova que acabou de terminar na parte 4, que foi a que eu acabei de passar, ela era uma prova que exigia alianças. Só que a Mishi nem chegou a participar, porque a Mishi acabou sendo pega num ataque aqui, que o pai, Vincent, rei dos vampiros, jura de pé junto que foi do clã lá do Rain. Só que assim, eu acho que ele, na verdade, é o grande vilão aqui dessa história. Esse rei dos vampiros super clemente que abre o livro resgatando a garotinha. Eu acho que ele é o vilão da história. Eu achei esse ataque aqui ao castelo e o fato dele colocar esse ataque nas costas dessa casa, não sei, me soou quase como se ele tivesse armado esse ataque. E tem uma coisa muito curiosa aqui, que é o seguinte. Lá no final, a pessoa que vence esse Kejari, que é essa competição que eles estão passando aqui, vai ser a pessoa que vai poder fazer o pedido. E eu não tinha entendido muito bem se o pedido tinha alguma coisa a ver direta com o Rei dos Vampiros ou não. E não tem. Mas foi como o Rei dos Vampiros se tornou o Rei dos Vampiros. Porque antes era a mesma casa, que é a casa do Rain, que detinha o poder aqui. E aí, o Rei dos Vampiros, o Vincent, eu tenho que parar de ficar dizendo o nome dele e o cargo dele toda vez que eu for falar sobre ele. Porque eu acho que vocês já entenderam essa altura. E se eu tô me irritando, vocês devem estar se irritando também comigo. O Rei dos Vampiros, ele ganhou o Kejari com o pedido dele, que ele conseguiu reunir poder suficiente pra vencer, derrubar essa outra casa e assumir o poder. Mas a pessoa pode pedir qualquer coisa. Só que a gente tá aqui, esse Rei dos Vampiros já tá na posse aqui há 200 anos. E esse é o máximo que uma mesma pessoa, um mesmo clã deteve esse poder. Então, eles estão achando que a qualquer momento vai acontecer alguma treta. E que se for outra pessoa que não a Oraya que vencer, vai usar a mesma técnica pra depor ele, ao invés de, sei lá, pedir qualquer outra coisa. Então, essas coisas foram esclarecidas na minha cabeça. Outra coisa que foi esclarecida na minha cabeça é que ela tem sim um poder. Só que aparentemente, até pouco tempo atrás, ou seja, algumas páginas atrás, ela não sabia que ela podia fazer exatamente o que ela podia fazer aqui. Agora ela tá meio que testando esses poderes. A Mishi tava ajudando ela, mas a Mishi já saiu de cena aqui porque ela se machucou nesse ataque aí. E aí tem algumas coisas, como por exemplo, eu fico pensando se esse Rei dos Vampiros, porque ele fala, não, você vai ganhar. Ele tem uma confiança muito forte nela. Eu fico pensando, tá influenciando de alguma forma? Porque esse ataque matou umas pessoas aqui. Esse ataque fez com que todos da casa lá do Rain fossem presos e interrogados. Ou será que ele, de alguma forma, tem alguma influência sobre o Rain estar ajudando ela nessa competição? Porque eu tô achando muito estranho um monte de coisa. E aí eu não sei se é estranho porque é proposital na história pra ser assim, ou se é porque a vibe tá estranha de alguma forma mesmo. Porque o que acontece? Pra pessoa ganhar, ela tem que matar todos os outros. Porque ela teria que matar o Rain pra ela vencer. Ou ele teria que matar ela. E eu não acho que isso vai acontecer. A Carissa talvez seja muito revolucionária. Porque talvez ela seja revolucionária. E ela vai matar um dos protagonistas. Vai matar nossa mocinha, um interesse amoroso. Será que ela vai fazer isso? Eu acho que ela não vai fazer isso. Pra ela abrir mão desse prêmio, ela tem que ficar ressentida do pai de alguma forma. Porque eu acho que nesse momento da história, não sei que mais coisas aqui aconteçam, ela ainda ela não abre mão do prêmio em nome do pai. Aliás, em nome do Rain, ainda, tá? Então eu acho que alguma coisa vai acontecer pra ela perder essa lealdade que ela tem aqui com esse pai dela. Porque aí tem uma outra coisa. Ela gostava de sair pra caçar vampiros, porque tem um assentamento de humanos aqui. E aí eu descobri que atravessando um grande mar aqui, que talvez se eu tivesse olhado o mapa com bastante atenção, é que eu não sei se está sinalizado no mapa, mas tem o mundo dos humanos. As nações humanas. Ó, aqui é o território Rishan e aqui é as nações humanas. Inclusive, fala um momento pra elas, por que você não foi pra lá? Por que você ficou aqui? Porque agora você já podia ter ido, né? Você tá aqui com essa galera. Mas pra cá também tem os assentamentos humanos. E aí a casa da noite, a do sangue e a da sombra, tá? Ela vai pra esses assentamentos humanos e ela mata vampiros. E aí, parte da forma como ela e o Rain foram treinar e se tornar mais próximos um do outro também, melhorar a interação, né? Pra eles se conhecerem melhor, pra isso ajudar eles lá nessa competição, pra essa prova, eles meio que começaram a fazer isso juntos. Porque o Rain também, porque ele é transformado, ele também é contra essa coisa dos humanos ficarem sofrendo ali por causa dos vampiros, porque ele já foi humano um dia. E ela acha que o pai dela não sabe que ela tá fazendo isso. Que ela tá fazendo isso há anos. Mas aí eu pergunto pra vocês,
faz sentido que esse rei dos vampiros, que em teoria é o Bambambam, é o poderoso, não meio que monitore todas as atividades dessa filha humana dele que ele ama tanto, pra ter certeza de que ela tá protegida? Eu acho que ele sabe sim o que ela tá fazendo. Eu acho que essa bondade não é tão bondade assim, não. Não sei, eu tô toda desconfiada desse cara. O nosso casal, ele tá se aproximando. Não teve beijo ainda, não teve pegação. Foi um pouquinho antes da página 200, tá, gente? A hora em que ela percebeu que talvez ela goste dele um pouquinho demais. Bem ok, assim, na página, ela fala, não sei o que, daí ela para e percebe assim, epa, eu não devia estar tão confortável ao redor desse cara, sabe? Ela descreve ele. O que eu acho, a página em que ela descreve ele, podia tentar achar pra ler pra vocês. Aqui, ó. Aí ele chama ela de princesa, né? Porque ela é a filha do rei. Eles estão num diálogo, daí ela fala, ele puxou os fios de cabelo rebeldes para longe do rosto. O sorriso ainda grudado nos lábios e o luar destacando os ângulos do seu perfil. Uma compreensão súbita e avassaladora me atingiu. Ele era muito bonito. Eu passara a vida cercada por pessoas bonitas e aprendera muito tempo antes, do jeito mais difícil, como era importante me tornar insensível àquilo. O que faz sentido eu ter reparado agora. É página 165 isso, tá? Mas naquele momento, só por um lapso de segundo, a beleza de Rain me acertou como um golpe inesperado, a ponto de me fazer ficar sem fôlego. Ele não tinha a elegância refinada, as têmporas perfeitas, os lábios perfeitos e os olhos perfeitamente brilhantes dos vampiros. Não, a dele era uma beleza mais crua, mais experimentada, mais viva. Então ele é bonito, mas não é tão bonito assim. Gente, isso me lembra que em janeiro eu li um livro que os dois personagens se descreveram como feios. Foi muito engraçado. Uma outra coisa legal sobre ela é que ela não se diminuiu aqui em nenhum momento também, essa querida. Ela tem autoestima elevada, ela... Na verdade, ela não fez nenhum comentário a respeito do físico dela. Não te joga pra baixo. Deixa eu marcar essa parte caso eu queira voltar pra fazer mais algum comentário a respeito. Deixa eu ver o que eu marquei. Essa Niaxia aqui, ela é uma deusa e foi ela que criou os vampiros, tá? E aí tem outros deuses aqui, só que os outros deuses não concedem magia aos vampiros. E esse Kejari que eles estão participando é em homenagem a essa deusa. E é pra essa deusa que eles meio que pedem esse milagre, esse favor. Mas eu acho que eu ainda não sei, ou pelo menos não sei se eu tenho certeza, se é uma entidade real ou não, assim. Tipo, ela é personificada de alguma forma, não sei. Mas eu queria ler um trechinho de como a nossa protagonista fala, só pra vocês terem uma ideia da vibe da gata. Que é assim, ó. Fazia tempo que eu não matava 3 vampiros na mesma noite. Meu corpo estava se revoltando. Ela é a Buffy. Sabe a Buffy? De Buffy, a Caça-Vampiros, que o meu amor pelo David Boreanaz surgiu. Depois eu assisti 42 temporadas de Bones por causa de Buffy, a Caça-Vampiros. Enfim, meu corpo estava se revoltando contra mim e eu merecia. Muito, mesmo cansada, porém, aqueles merdas não eram difíceis de abater. Eram preguiçosos e muito numerosos. A última vez que eu perambulara por aquelas ruas foi semanas atrás. Tempo bastante, aparentemente, para dar àqueles imbecis uma falsa sensação de segurança. Não fiquei surpresa. Eles mereciam. Eram uns bostas egoístas e vorazes que enxergavam as pessoas que moravam ali como nada além de gado, tá? Então ela xinga. Mas são momentos pontuais, assim. Quando ela tá pistola e sozinha, ela xinga. Em diálogos com outras pessoas não vi ela xingar. A Mish parecia ser uma personagem super fofinha. A Mish também foi transformada. E o Rainha ajudou ela, né? Olha só. Nesse último desafio que eles passaram, aí teve esse ataque todo. Que eu confesso que nessa parte que eles estavam aqui, só indo nos assentamentos humanos e caçando esses vampiros, não foi muito descritivo, assim, dessas caças. Eu achei mais chatinho, assim, tá? Mas aí depois, porque eu achei que quebrou essa coisa da gente ficar tipo, nossa, o que vai acontecer agora? Nossa, será que alguém vai tentar matar alguém agora? Sabe, das provas que estavam acontecendo lá no castelo? Então deu uma quebrada nisso. Mas fora isso, pra mim foi uma quebra de ritmo. Daí, teve esse ataque que veio do nada. Os dois estavam, inclusive, fora do castelo quando isso aconteceu. E aí depois foi pra prova. O Rainha apanhou, tomou um pau, né? Porque ele foi torturado. Na prova, teve uma magia de link mental. Então, um ficou dentro da cabeça do outro durante essa prova. E a nossa protagonista também usou de todas as suas artimanhas ali. Só que, assim, questionamentos, assim. Primeiro, eu tô achando estranho algumas coisas. Primeiro, essa certeza desse rei que ela vai ganhar. Por que tu teria tanta fé que a única humana dessa competição venceria? Eu não consigo pensar em nenhum motivo razoável pra isso. A segunda coisa estranha é o fato de que o Rainha, ele não tem nenhum instinto sanguessuga. Ele não titubeou praticamente em momento nenhum aqui. Eu acho que podia... Não sei se a autora tá ignorando com algum propósito aqui o fato dele ser todo diferentão
calmo e controlado, mas eu acho que às vezes falta, sei lá, pra dar um sustinho na protagonista, ela tipo, opa, peraí, lembra que ela tá sempre percebendo que ele é um vampiro. Inclusive foi só nas últimas interações que ela meio que baixou um pouco mais a guarda com ele, mas o fato de ele não ter manifestado isso muito, não sei, parece que, levando em consideração que ela abre o livro falando que todos os outros sempre, sabe? Então, eu acho curioso também o fato de que o Rain salvou ela umas 4 vezes aqui já. Não, pelo menos umas 3 ele salvou ela. Então, na verdade, o que tá acontecendo, ela realmente é super independente, se vira bem, luta, mata vampiro, buff, como eu falei pra vocês. Mas a autora, na verdade, ela consegue escorregar nessa sensação pelo fato de que, não que ela consegue se livrar de todas as situações, mas sim que o Rain tá ajudando ela aqui e não tá enfatizando isso. Ele não fica jogando na cara dela que ele salvou ela e que ela precisa dele. Não necessariamente. Às vezes ele usa isso contra ela, que ela tá se fazendo de difícil, mas muito mais no começo do livro. Depois do começo do livro, meio que se criou um pacto silencioso entre os dois. Então, tem isso. Só que eu também não acho que a gente deva ficar chateado ou irritado com esse aspecto, porque é muito mais coerente que ele ajude ela e salve ela por algum motivo oculto aqui, seja porque ele realmente tem um bom coração, ou seja, porque existe alguma outra coisa rolando aqui, que a gente já sabe. Ai, e de repente é ele que tem um motivo oculto, né? Ou ele tá em conluio com alguém, porque ele tá muito distante do clã dele, ele não fala com ninguém, então não sei. E normalmente tem essa coisa, né, da quebra de confiança em algum momento do livro pra gerar tensão. Seus peixes, vai desvelar mais coisas aqui sobre o pai dela. Eu tô com essa sensação. Mas o livro tá andando super bem, assim, eu só não terminei ele ainda, gente, porque essa semana eu tô com um pouco de dificuldade, tá? De concentração, porque tem muitas coisas acontecendo na minha vida. Mas o livro lê super tranquilo. Inclusive os capítulos curtos, separados em partes. Dentro dos capítulos também tem outras separações, então dá pra fragmentar de muitas formas a leitura, e isso é bom. E apesar de parecer, gente, um livro super robusto, sei lá, é um livro de 450 páginas, tá? 446 páginas, então ele não é tão grande assim quanto talvez possa parecer no primeiro momento. Vamos lá, algumas coisas que aconteceram. O dia já caiu um pouco, e eu tô em... não sei que página eu tô, mas eu já tô mais do que 60% do livro. Teve o jantar, e eles tiveram um momento, ela e o Rain, mas eles não se beijaram ainda. Sem beijos aqui. Mas tiveram 2 coisas que chamaram a atenção. Primeiro, toda a interação que ela teve com o Rei dos Vampiros ali, ele falando umas coisas, meio que pra disfarçar, aparentemente, umas coisas. E ela encontra um cara que ela já tinha encontrado há um tempo, e o cara, ele é lá da casa da outra casa, né? Que ela tem que tomar cuidado. Quando o Rain chega e os dois estão próximos, ele chama ela por outro nome. E é claramente pra perturbar o Rain. Então, ou é tipo um ex-amor dele, pode ser, de repente, é um ex-amor dele de quando ele era humano, ou... Porque eu não sei se falou quantos anos ele tem. Olha o gato, olha o gato, olha o gato. Eu não sei se chegou a falar quantos anos ele tem. E agora, a última coisa que eu li foi eles indo fazer uma visita pra Mishi. E ela tá na casa de alguém que é aliado ali do Rain. E eles não ficaram muito felizes que ele levou ela, mas ele defendeu ela ali. Não tem muitas revelações, assim. Eu achei que eles iam se pegar a hora que ele abre a camisa e vai mostrar uma cicatriz pra ela. Que ele dá, na verdade, ele tá dando uma oportunidade pra ela matar ele, né? Eu acho que é a primeira vez que ela para pra pensar que talvez ela não tenha coragem de matar ele. Que é o que eu tinha falado pra vocês, que eu achava que a gente não ia chegar nesse ponto, né? Sabe o que me pega sobre isso? É que a gente não tem uma terceira parte. Se a gente tivesse uma terceira parte nesse vídeo, olha aquela porta lá super assustadora, vai sair um vampiro de lá, hein? Toda vez que eu mostro uma porta assim, tem algum comentário falando, ai, também essa porta parece que vai ser alguém de dentro. Enfim, se tivesse uma terceira parte, a autora podia matar, né, um personagem e aí no próximo livro o outro personagem ganhava força. Mas a gente não tem triângulo amoroso nesse livro. Só tem ele. Então não vai morrer ele. Tô confiante nisso. Não é uma romantasia se no segundo livro não tiver romance, né? E aí não tem como dar onde brotar um outro personagem agora pra fazer par com ela. Então, veremos. Já tem um bom pedaço de livro aí pela frente, então ainda tem muita coisa pra descobrir. Gente, eu preciso muito almoçar, mas eu acabei de... Assim, ó, quando o meu micro-ondas lá na cozinha, eu acabei de ler o melhor parágrafo desse livro. Eu vou compartilhar ele com vocês. Atenção, não é pra menores de 18 anos esse parágrafo, tá? Porque a gente finalmente chegou aos refrescos calientes do livro. Por favor, atenção. 1 minuto da sua atenção. Eu não sabia que era possível achar algo assim tão impressionante, como uma obra de arte. É grande e poderoso, como o resto dele. Na verdade, seu tamanho ereto me deixava ligeiramente nervosa. Mas agora vem a melhor parte. Mesmo assim, era elegante. Eu acho que é a primeira vez num livro que eu vejo uma autora chamar de elegante. Elegante. Deixa eu só terminar o resto da frase pra
né? Só pra gente finalizar mesmo. Porque é realmente muito bom o resto da frase. Diz assim: cada tom de pele peculiarmente complementar. A cabeça espiando de uma dobra graciosa de pele bronzeada. Assim que a pele é bronzeada? Não sei, tá? Não sei. Não vou procurar explicações, tá? Só queria compartilhar esse trecho e mencionar uma outra coisa que eu acho que eu não falei, que é que os vampiros são quentes, né? Eles não são gelados. E esse barulho é trazer o Kvold brincando com a bolinha dele. Eu tenho outros comentários pra fazer da última vez que a gente falou até aqui, mas eu ia fazer depois. Porém, quando eu cheguei na palavra elegante, eu precisei parar tudo e vir aqui compartilhar com vocês, porque assim, ó, inovou. Eu terminei aquela cena e antes de eu ir pra reta final do livro, deixa eu comentar as coisas que eu falei que eu tinha pra comentar e que eu não comentei aquela hora pra ler a cena. Eu descobri duas coisas que eu... Descobri não. Uma eu me dei por conta que eu te dei informação, que é sobre a idade dele. O Rain também tem mais de 200 anos. E a outra coisa é que eu tinha entendido que todo mundo tinha que se matar nesse rolê. Mas isso não é verdade. O rolê é que ninguém sobrevive porque eles se matam. Ou porque as provas são muito difíceis, enfim, né? As etapas ali são muito difíceis. Mas também porque eles se matam. Então não é comum mais de um chegar vivo no final. Só que eu acredito que só um, né, ganha o prêmio. Então no final, alguém vai ter que matar o outro, mesmo que seja lá na frente do... Sabe? Tipo, chegou 2, agora vamos ter que tirar no para o ímpar quem vai. Algumas coisas não são explicadas assim, com todas as regras logo de cara. E você meio que tem que ir fazendo suposições ao longo do livro, conforme as informações são dadas pra você. Ela matou o cara. Mas assim... ele não vai ficar morto, né? Não tem a menor condição. Bom. Ai. 2 minutos depois. Claro que ela ia reviver o querido. Claro que ela ia reviver o querido. Gente. Como pode, né? Nunca dá pra confiar quando a pessoa morre. Mas é impossível confiar. Bom, eu vou dar minhas considerações finais agora, depois desse pequeno surto que foi o final desse livro. Gente, se passou alguns dias desde que eu terminei A Serpente e As Asas Feitas de Noite, e aí eu resolvi sentar hoje pra gravar a introdução desse vídeo que vocês já assistiram e essa parte final onde eu dou minhas considerações finais sobre o que aconteceu. Assim, sobre o final, foi inovador e revolucionário? Não foi. Inclusive, poderia dar exemplos aqui de alguns outros tantos que usou esse artifício. Mas assim, valeu. Eu não sei se é choque, mas o momento de... ela matou ele, mesmo que fosse uma ressuscitada. Porque eu falei, não é possível que ela vai matar. Não tem uma terceira pessoa. Daí ela foi lá e matou. Aí eu falei, ué, e o que vai acontecer agora? Aí sabe quando vai caindo a ficha assim? Que você fica, meu Deus, ela vai gastar o pedido pra ressuscitar a garota, pelo amor de Deus. Aí ela vai lá e ressuscita. E aí você pensa, tá... e agora o que ele vai pedir? E revela que, na verdade, ele acabou sendo o marcado, né? Pra ser o herdeiro da outra casa. E ele toma o poder do rei dos vampiros. E aí, ela acaba marcada. E aí virou uma confusão agora. Ai, porque ela e ele, em teoria, não eram pra ter sido marcados nos seus respectivos momentos. E aí, sabe o que é mais engraçado? Mostrou, né? Quando ela vê as cicatrizes dele, tem esse momento, né? E aí, ali era pra ter sido uma dica. Mas eu não dei bola pra essa dica. Não dei bola. Eu achei que ele tava... eu passei o livro inteiro pensando que ele estivesse trabalhando pra alguém, sabe? Que ele tivesse uma situação, mas não que ele fosse necessariamente o herdeiro do outro. Porque ela fala uma única vez sobre isso. Ela fala, ai, não sabemos se já surgiu o herdeiro do outro. Então teve isso. Mas aí, ele cadelou, né? E resolveu pegar ela pra casar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou muito avessa a casamentos, assim, dessa forma. Tem um outro queridinho aí também do TikTok, das romantasias, que do nada os personagens casam. E aí eu fico, gente, pra que casar? Aqui eu entendo porque ele quer consolidar a situação e ele casando com ela tendo a marca, ela herdou do Vincent, aquela coisa toda, meio que valida talvez ainda mais a posição dele e ele mantém ela sob controle e obviamente o fator talvez mais importante aqui é que ele gosta dela, né? Mas esse vai ser um romance que ele vai precisar se ajustar aqui de uma forma, porque ela herdou esse reino, viu a conversa dela lá com aquela que tá com os exércitos do rei dos vampiros, e ao mesmo tempo, no final do livro, a gente tem essa conversa do Rain, que é meio que ele falando, então a gente vamos consertar isso aí, porque ele fala, né, que agora eles têm que construir um reino. Eu tô achando que no próximo livro ela vai estar revolts, mas talvez ela vá ver que ele tá tentando
construir algo bom, mudar algo, e isso vai afrouxando aqui as cordas dela. Só que a autora também plantou a sementinha aqui de que ele fez isso porque ele já tinha feito a promessa lá, né? Ele já tinha se vinculado a algo que ele não podia quebrar. Então não é que ele queria tudo isso, é que ele traiu ela, é que são forças externas. Eu adoro os autores. Nossa, gente, eu adoro os autores passando o pano pra eles mesmos, tá? E aí surgiu aquele cara, que já tinha aparecido várias vezes, que é com quem ele tava conversando, o rolê do nome da menina lá que tinha chamado, né, que ele conta a história dele, que tinha sido o interesse amoroso dele. O fato dela, né, ser meio... Ela é toda uma espécie diferente ali, né, aparentemente. Porque, gente, há de acontecer um livro de fantasia ainda que o protagonista ou a protagonista não seja o alecrim dourado. Eles são bem pouco, mas eles existem. E aqui ela foi manifestando esses diferenciais, né, ao longo do caminho. Ela só conseguiu sobreviver, ela conseguiu estar no meio ali dos vampiros, aí ela manifestou um poder sem ser vampiro, e aí depois a gente descobre que, na verdade, talvez seja mais ou menos a situação. Sobre a relação dela com o Vincent, eu não sei, às vezes eu fiquei pensando que ela não tava reagindo muito bem, mas eu não sei, porque no começo do livro eu elogiei ela, né, no começo do vlog, porque ela sabia, tipo assim, era meu pai, mas eu me lembro o que você significa. E aí, ao mesmo tempo, parece que dava umas faíscas, assim, e isso acabava sendo um pouco sobrepujado pelo fato de, mas ele me criou, mas ele é um vampiro, mas ele me criou. Então eu acho que isso acaba conflitando um pouco ao longo do caminho, mas é uma coisa que dá pra entender, porque afinal de contas ela é humana, né? Acho que a gente tem sentimentos conflitantes o tempo inteiro. Mas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui no final, ela fez papel de trouxa, né? Porque se ela não tivesse ressuscitado ele, gastado o pedido dela ressuscitando ele, várias coisas, essa treta toda que agora ela precisa se livrar, que na cabeça dela ela acha que ela precisa se livrar. E eu tô falando assim porque eu acho que no segundo livro ele vai acabar se mostrando uma pessoa boa, sabe? Que quer fazer o bem, e aí ela vai ficar em dúvida que de repente é legal que eles realmente governem, mas provavelmente ele vai dever coisas pra outras pessoas, e essas pessoas vão fazer coisas ruins acontecerem. Isso é o que eu tô prevendo pro segundo livro, tá? Aqui atrás, a editora já disse que vem aí. A editora Suma disse que vem aí. Cadê? Ó, a história de Oriah e Rain continua em As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, a ser publicada em breve. Então, vai vir aí o segundo. E eu acho que vai ser nessa vibe. Posso estar errada? Posso. Poderia já ter lido o sinopse do segundo? Poderia, mas resolvi não me adiantar aqui pra dar impressões reais pra vocês. Aqui, esse final aqui, ela foi super dramática. Olha só. Meu amigo, meu inimigo, meu amado, meu captor. Garota, se preserve. Rei e escravizado, humano e vampiro. E talvez a única outra pessoa que já havia entendido como era ter um coração que sangrava em vermelho e preto. Eu o odiava, eu o amava. E não conseguiria nem se quisesse negar como ele era belo, com aquele rosto cheio de vida, banhado pela luz tremeluzente do nosso mundo reduzido em cinzas. Aí aqui a gata deu uma filosofada, tá? Aí assim, a parte do plot que eu vou dizer pra vocês. Eu tive uma experiência bem melhor do que eu achei que eu teria com esse livro no primeiro momento. Porque como eu abro o vídeo falando, eu acho que o termo romantasia, ele serviu pra abraçar um grande grupo de pessoas. Mas ao mesmo tempo eu também acho que ele serviu pra afastar um outro grupo de pessoas que já não era muito propenso a isso e que se prende muito aos rótulos. É o mesmo exemplo do livro clássico. É clássico, então é difícil, então eu já não vou ler, né? Ou, romance, então é bobo, então eu não vou ler. É romantasia, então o foco é 100% no romance, vai ter um monte de cena hot e eu também não vou ler. E esse livro aqui, ele tem uma cena hot, assim, tipo, deles transando, que foi a que eu li pra vocês um pedaço, que ela chamou dele de elegante e bronzeado. Que até agora eu tô tentando entender. E o nosso protagonista é ruivo. Pelo menos ele também não é igual a os últimos 4 que eu li, que eram todos de escama-fora. E ele tem asas, gente. Eu vou dizer aqui pra vocês que asas conta muito no mundinho das romantasias, tá? Eu já tinha ouvido falar sobre esse livro, já tinha visto várias pessoas falando. Pelo segundo, já parecia que era algo mais robusto na construção de universo, que é onde pra mim é importante que haja pelo menos um pouco de lógica, sabe? Que é o que eu sempre reclamo pra vocês. Eu não acho que a autora necessariamente entregou esse universo da forma mais concisa possível, muito pelo contrário. Como deu pra ver, ou eu espero que tenha dado pra ver ao longo desse vlog, eu fiquei confusa em vários momentos, porque a informação era largada, às vezes era num tom de suposição, ou às vezes era num tom de pergunta, ou às vezes alguma coisa acontecia e a gente não tinha uma explicação se aquilo era condizente com aquele universo ou com aquela situação ou não. Então, ao longo do livro, eu fiquei em dúvida várias vezes sobre coisas que eu tive que ir entendendo. Ao mesmo tempo, eu acho que o livro abre muito bem com as apresentações.
Só que a autora, ela não necessariamente para em nenhum momento pra explicar pra gente. O que é ok. Eu não acho que necessariamente isso precise acontecer nos livros de fantasia. Eu acho que, inclusive, é melhor quando o autor costura essas dicas ao longo do caminho. Só que eu acho que, em termos de reclamação que eu teria pra fazer nessa construção, é que essa costura tá meio frouxa. Às vezes ela me fala algo 3, 4 vezes antes dela bater o martelo sobre o que aquilo significa ou qual é a regra pra aquilo. E aí, assim, não, mas ela tá usando isso como um elemento narrativo pra confundir. Não necessariamente. Então, às vezes, parece que a autora foi decidindo algumas coisas conforme ela foi escrevendo o livro e vendo onde dava pra encaixar. E aí, isso deixa essa costura um pouco mais solta e algumas coisas um pouco mais confusas. Isso prejudica necessariamente no arco principal do livro? Não. Eu acho que esse livro é um livro muito mais sobre a nossa protagonista e o amadurecimento dela. Tá? Como eu falei no começo do vídeo, eu não acho que esse seja um livro sobre a competição, ou seja, um livro sobre o romance dos dois. Eu acho que a competição e o romance, eles executam um papel aqui de ajudar essa protagonista a descobrir quem ela é, porque ela ainda não sabe quem ela é, de verdade. Foi retirada da família dela, ela achou que a pessoa que criou ela era uma pessoa do bem, né, dentro das devidas proporções, mas na verdade ele também tava meio que usando ela ali, manipulou ela de algumas formas. Por exemplo, a percepção que eu tive de que ela entra nessa competição por livre e espontânea vontade, e não é ele que força ela a fazer isso, foi mudando ao longo do caminho. Eu senti muito mais que ela foi manipulada a estar ali e a desenvolver essa esperança pelo fato de que ele não negou várias coisas. Então, ela é uma personagem que tem muita sorte, porque o Rainha acabou ajudando ela várias vezes, e é por causa disso que ela sobreviveu. Não é só porque ela é badass, ela não é invencível. Eu gostaria sim que ela tivesse sofrido um pouco mais de danos nesse livro. Eu acho que sim, ela passa pelas coisas um pouco fácil demais. Eu acho que tinha que ter tido um pouco mais de risco também. Eu acho que a primeira metade do livro passa um pouco essa sensação. Na verdade, ali até a página 200. A partir do momento em que eles vão para os acampamentos humanos ali, eu acho que a gente perde um pouco dessa sensação de risco e de temor que a história estava dando. E aí isso fica única e exclusivamente restrito nas provas. Só que, como eu falei, eu não acho que as provas necessariamente são o ápice aqui. A gente sabe que ela vai sobreviver às provas. A gente sabe que vai ter gente morrendo e vai ter cenas tensas. Não é como se em algum momento eu sentisse que ela tava realmente em risco aqui, tirando um ou outro, talvez, situação onde eu pensei, agora de repente ela vai acontecer alguma coisa. Mas aí sempre alguma coisa acontecia. E aí a gente teve aquele momento no final onde a autora podia, como eu falei, será que a Carissa vai ser ousada a ponto de matar? E aí ela mata, mas é pra ressuscitar. Que também já é algo super típico aqui. Então a gente tem sim os clichês trabalhados na história, mas eu acho que ainda assim dá pra ter uma boa aventura aqui com esse livro. Especialmente se você gosta de vampiros, se você gosta de algo um pouco mais lento na construção e que não vai ficar o livro inteiro babando em cima do personagem principal, porque isso ela não faz. E isso, pra mim, que sou uma leitora mais cri-cri com esse aspecto, é um ponto positivo. Daí se vai ser positivo pra você ou não, tá? Eu me diverti bastante lendo A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Eu li esse livro numa semana bem difícil pra mim. Enfim, tinha muitas coisas acontecendo. Eu demorei bem mais do que o meu usual pra ler esse livro, mas o fato de que foi uma leitura que, apesar de às vezes eu precisar parar um pouquinho pra conectar um pouco as pontas aqui, foi uma leitura que não me trouxe nenhum tipo de irritação. E eu sempre falo isso pra vocês, isso já dá uma estrela pro livro, se o livro não me fez passar muita raiva. E o fato da largada desse livro de ter sido bem interessante, ajudou bastante no resultado final. Eu acho a primeira metade do livro mais intrigante, e a segunda metade do livro, ela já vem costurada aí com esses clichês que a gente tá acostumado no gênero, se você lê bastante. Se você não lê tanto, daí acho que existe oportunidade aqui até pra você se surpreender com algumas coisas, caso você não tenha assistido esse vlog. Se você assistiu esse vlog, daí você tomou já spoilers de algumas coisas aí que não vai ser tão surpreendentes assim. Mas tem algumas cenas de batalha que são legais, tem algumas cenas de intimistas também. Eu gostei bastante da amiga do Rain, e acho que no segundo livro a gente vai ter oportunidade de ver mais personagens secundários. Eu acho que o segundo livro vai ser um livro mais amplo, mais aberto. E aí eu acho que vai ter mais chance também da gente ver essa personagem sendo ela e não sendo alguém que tá cumprindo o propósito de outra pessoa. Isso se ela não perder logo no começo do livro já as suas motivações em nome do Rainha. Eu espero que ela dê um trabalhinho pra ele, tá? Pra deixar as coisas mais tensas. Veremos. Daí eu leio o segundo livro quando ele lançar e digo pra vocês o que eu achei ou não. Pra ver se a gente chegou lá ou não e se a autora entregou alguma surpresinha ou se ficamos com as mesmas previsões.
tá bom? Então é isso, gente. Foi uma leitura divertida. Eu gostei muito de fazer, tava no meu radar já. Eu sei que tinha muita gente ansiosa por esse lançamento aqui no Brasil, então está em mãos, está lançado, dá pra todo mundo ler. Se você se interessou pelo livro e ainda não possui, o link de compra tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora eu quero saber aqui nos comentários se você assistiu esse vlog até o final, se você leu esse livro ou se você ficou com vontade de ler e descobrir os detalhes aqui e talvez ler por completo também aquela cena de descrição sobre a elegância do menino rainha. Gente, eu juro. É isso, gente. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.